Eu sei quem tenho crido, também Sei que Ele é poderoso pra fazer muito mais por mim. Eu sei quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso pra fazer muito mais por mim. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Eu quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei. Eu confiarei. A vitória é uma consequência, eu prefiro a sua presença. Em Deus eu confiarei. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Eu confiarei. Eu confiarei. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei. Eu confiarei. A vitória é uma consequência, eu prefiro a sua presença. Em Deus eu confiarei. Eu confiarei. Eu confiarei. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei. Eu confiarei. A vitória é uma consequência, eu prefiro
Meus irmãos, abram a sua Bíblia no livro de Segundo Reis. Segundo livro de Reis, capítulo de número 13 e o verso de número 14. Segundo livro de Reis, capítulo 13 e o verso 14. O segundo livro de Reis narra as histórias dos reis de Israel. Já está no projetor. Segundo livro de Reis 13 e 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. E tomou um arco e flecha. E então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e põe sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre a mão do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E abriu. E então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E a tomou. E então disse o rei de Israel: fere a terra. E feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então ferirás o sírio até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. E você diga amém. Podemos tomar assento, volte a sua atenção para cá. Nós lemos um texto que a Bíblia nos chama muito a atenção quando você vai lendo a história da Bíblia. E você vai encontrar esse homem chamado Eliseu. Eliseu era um moço que era arador de terra, domador de boi e trabalhava na roça. Trabalhava para o seu pai era dono de uma fazenda, e Eliseu estava arando terra. Quando o profeta Elias, ele determinou no seu coração em que queria morrer, Elias, quando foi perseguido, Elias é um dos maiores profetas da Bíblia, conhecido o profeta do fogo. O profeta Elias é um símbolo da profecia, é um símbolo dos profetas. Quando Elias fez aquele feito no Monte Carmelo, e que ele orou, o fogo desceu, consumiu a lenha, a água, o holocausto, e ele matou todos os profetas de Baal e de Acera. E quando Jezabel lhe mandou uma palavra dizendo: amanhã faça aos deuses outro tanto, se eu não fizer com você o que você fez com os profetas. Elias temeu, correu e foi para o deserto. A Bíblia diz que ele, debaixo de um pé de zimbro, pediu a morte, e ele diz: eu não sou melhor do que ninguém, e eu quero ir embora. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas orações, que nós fazemos no momento da nossa angústia. Com Deus a gente não pode brincar. Eu vejo muita gente brincando com a palavra, brincando com Deus, mas Deus não leva nada na brincadeira, Deus leva tudo a sério. Elias pediu a morte, queria morrer. E a história de Elias, ela ia um pouco mais adiante, mas como Elias pediu a morte, e Deus disse: eu não posso te levar desse jeito, Elias. Você é um profeta e eu não posso te levar com depressão debaixo de um pé de zimbro, de uma árvore pequena que não tem folha. Levanta, come e bebe, caminha, e porque ainda você precisa ungir um rei, precisa ungir um rei para Israel, precisa ungir o rei da Síria, e precisa arrumar alguém para colocar no seu lugar. Então você vai a Abel Meloá, e chega lá, você vai encontrar um rapaz chamado Eliseu, e você separa esse rapaz para ficar no seu lugar, entendeu?
porque Deus sempre tem alguém no nosso lugar, sempre. E Elias foi até essa propriedade, e esse rapaz chamado Eliseu estava arando terra. Elias não falou nada para o Eliseu. Elias só passou com a sua capa, tirou a capa e passou perto do rapaz que estava arando terra com a 12ª junta de boi, e jogou a capa sobre o moço e continuou andando. O moço pegou a capa, soltou a junta e correu. Ele diz: espera eu despedir dos meus pais. E Elias disse para o moço: o que te fiz eu? Vai e vem. O rapaz foi, Elias não falou nada. O rapaz foi, despediu dos pais, voltou, matou os bois que estavam na junta, geralmente era 4 ou 6 bois, quebrou a carroça, pôs fogo, fez um churrasco para todo mundo que estava ali, e seguiu Elias. Então a Bíblia diz assim que esse moço era o que ia ocupar o lugar do profeta Elias, e na verdade ocupou o lugar do profeta Elias. Fez um pedido ousado, e a Bíblia diz que tomou a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, pairou sobre Eliseu. E nesse texto que nós estamos lendo, diz assim, o texto começa dizendo, Eliseu era o profeta que fez coisa extraordinária. Elias fez 7 sinais, 7 milagres. Eliseu fez 14. E o último sinal que Eliseu fez, para dar os 14, ele já estava morto. Eliseu morreu, colocaram Eliseu numa sepultura, e teve uma guerra. A sepultura de Eliseu abriu, o soldado estava sendo transportado morto, o inimigo atacou, quem estava carregando o morto jogou na cova de Eliseu. Só estavam os ossos de Eliseu. Quando o morto caiu na cova de Eliseu, ressuscitou e saiu correndo. Esse foi o último milagre feito através de Eliseu. Por isso o texto começa dizendo assim: e Eliseu estava doente da doença que morreu. Porque tem gente que acha que por ele ser fiel, por ele ser usado, por ele ser crente, por ele estar na igreja, ele não pode ter problema. Aí a gente tem uma maneira de dizer assim, mas tem tanta gente ruim. A gente quer achar que Deus permite as coisas só para os bons, só para os ruins. Não. Nós estamos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas dificuldades. Então Eliseu era o profeta de Israel e estava doente. Eliseu era um profeta de Israel e estava doente. E a Bíblia diz que da doença que morreu. Você já pensou se orar para os outros e ainda morrer da doença? E ele continuou profetizando. A Bíblia diz assim que ele estava na cama. Na cama, dizendo, eu fiz tanta coisa para Deus e agora vou morrer. Onde está o Deus de Israel que não visita eu? Eliseu podia fazer umas orações dessa, né? E a Bíblia diz que ele estava na cama. E tinha acontecido uma guerra lá, porque era muito comum as guerras. E a Bíblia diz assim que a Síria tinha atacado Israel e tinha deixado somente 50 cavaleiros e 10 carros. A Síria tinha entrado em Israel numa peleja e tinha matado todo mundo. Só tinha deixado 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens para a guerra. Só tinha isso em Israel. A Síria exterminou. A Síria entrou e acabou com tudo. Quando a Síria acabou com tudo, a Bíblia diz que o rei de Israel morreu e seu filho assumiu. E então o rei de Israel, vendo a situação de calamidade que estava, como é que uma nação como Israel, desejada por todo mundo ao redor, só tem 10.000 homens, 10 cavaleiros, 10 carros e 50 cavaleiros. Como é que se faz com a guerra? Não tem exército, não tem cavalo, os sírios acabou com tudo.
Agora o rei assume o trono nessa situação. Você já pensou você assumir o trono nessa situação? Não tem nada, não tem. Vai fazer o quê? Você não tem guarda, você não tem. Quando o rei Joás assumiu o trono, ele foi visitar Eliseu. Só que quando ele foi visitar Eliseu, ele ficou sabendo que Eliseu estava doente. E em vez dele ir lá visitar o Eliseu, porque o Eliseu estava doente, ele foi lá chorar. O texto está dizendo que ele foi lá chorar. E então, o rei de Israel desceu a ele e chorou no seu rosto. E disse: meu pai, meu pai. Aqui essa palavra diz: meu pai, carros e cavaleiros de Israel. Ele está fazendo, são duas perguntas, são duas exclamações, são duas indagações. A primeira, ele está perguntando: Israel não tem nem carro e nem cavaleiro. Essa é a primeira indagação. A segunda indagação, ele está dizendo assim: meu pai, carros e cavalos de Israel. Por quê? Porque quando levantava um profeta na terra de Israel, Deus entregava na mão desse profeta a autoridade espiritual. Então o mundo espiritual era entregue à mão desse profeta, era ele que profetizava. Quando Elias, foi por isso que ele disse essa palavra, quando Elias foi arrebatado, e uma carruagem, um redemoinho, e uma carruagem passou pelo meio de Elias e Eliseu, que estava andando pelo caminho, e um redemoinho foi levantando Elias. Esse foi o grito de Eliseu: meu pai, carros e cavalos de Israel. Ele estava dizendo assim: quem agora vai assumir a liderança espiritual do país de Israel? Quem agora vai ficar? Quem agora vai profetizar para essa nação? Carros e cavalos de Israel. Nós vamos ficar sem líder. Porque todo lugar Deus entrega na mão de alguém. Você está entendendo? Deus entrega na mão de alguém para profetizar. E foi essa a palavra que o rei Joás falou para Eliseu: se o senhor morrer, em outras palavras era isso, se o senhor morrer, quem é que vai profetizar sobre Israel? Entendeu? Era essa a palavra. Ele foi buscar ajuda. Pensa bem, você doente, com um problema sério, de uma doença que vai morrer, e ainda chega gente pedindo conselho e chorando. E você vai ter que ajudar? Você já parou a pensar um negócio desse? O profeta está deitado na cama que não pode levantar, que vai morrer. O outro chega chorando por causa de carro e de cavalo. Você entendeu? O que eu estou querendo deixar para você, guardar ao seu coração essa noite, é que problema todo mundo tem. Olha para esse irmão, diga: você tem cara de que não tem problema nenhum, irmão. Você tem problema? Você tem cara que não tem problema nenhum, irmão. Você tem uma vida tranquila, você não tem problema. Tem problema, irmão? O segredo, sabe qual é o segredo? É que quando você mais perto de Deus você anda, menos você deixa transparecer os problemas. A pessoa parece ser mais segura. A pessoa parece acreditar mais. Qual era o problema maior aqui? Era o problema do profeta ou era o problema do rei? O profeta está deitado numa cama e não pode levantar porque tem uma doença que ele vai morrer dela. O rei perdeu os carros e os cavalos e perdeu o exército e veio chorar para o profeta. Os dois têm um problema. Qual é o problema maior? Lógico que o profeta está com um problema maior do que o do rei. Cavalo dá para arrumar outro, soldado dá para arrumar outro, mas como é que vai levantar outro profeta e ele vai ser curado ali? O problema do profeta é maior do que o problema do rei. Aí o texto vai dizer assim que, então Eliseu vai resolver o problema do profeta, do rei. Em vez do rei ir lá, levar um presente, levar um suco para o profeta tomar uma sopa, não é verdade? Ir lá conversar, não, o camarada ainda vai lá no leito da morte ainda chorar, ainda chega chorando, irmão, entendeu? Chega chorando, porque daí chega chorando e dizendo assim: ai meu senhor, e chorou no seu rosto. O profeta está na cama, com problema.
E o rei vai chegar chorando lá. Aí a Bíblia diz, quando eu leio esse texto, dá para me entender que o profeta se esforça para sentar na cama. Sabe quando você se esforça para você escorar e colocar um travesseiro na guarda da cama e sentar? Parece que a minha visão, quando eu leio esse texto, parece que o profeta fez isso. Ele levantou-se e escorou, e aí disse para o rei se aproximar. E o rei se aproximou e ele disse, toma um arco. Aí pegou um arco de flecha. Ele diz, pega uma flecha. Ele colocou uma flecha no arco. Aí o profeta diz assim, abre a janela do quarto do profeta. O camarada foi lá, o soldado foi lá, abriu a janela. O rei diz assim, já chega mais perto de mim. Entendeu? O camarada chegou, o rei chegou perto com o arco. Aí o profeta conseguiu, por abraçar o rei, entendeu? Abraçar o rei e pôr a mão, pastor, na mão do rei, e pôr a mão no arco do rei, por trás, e ele diz, puxa, e ele puxou a flecha, e o profeta colocou a mão na mão dele, e colocou a outra mão na ponta onde estava puxando, e ele diz assim, mira a janela, aí mirou, ele diz, solta, aí soltou a flecha, quando a flecha saiu, o profeta diz assim, esta é a flecha do livramento, Deus vai te dar vitória contra os assírios. Entendeu? Mas irmão, por que ele não fez isso sozinho? Ele precisava da mão de um profeta doente, que não conseguia levantar da cama, pôr a mão, abrir uma janela e pôr a mão. O que eu estou querendo dizer a você é que a nossa vida, ela gera muitos problemas, e a gente olha para os outros e acha que o nosso problema é maior que o do outro. Eu tenho certeza que você acha que o seu problema é maior que o meu. Eu olho para o seu rosto e vejo isso, que você tem certeza que o seu problema é maior do que o meu. Eu acho que o seu problema, você fica pensando, o meu problema é maior. Se o irmão tivesse o meu problema, ele estaria chorando, irmão. Ele nem sabe o que ele está falando. Entendeu? É que a gente, aqui o texto está dizendo que problema todo mundo tem. A diferença é como nós enfrentamos ele. Se a gente der lugar, a gente levanta chorando. A gente não tem vontade para nada. Se a gente ficar olhando muito as coisas, a gente abandona tudo. A gente larga. Faz igual essas pessoas que geram um problema em casa, depois eles largam a casa, abandonam o marido, abandonam tudo e saem andando para a rua. Eles acreditam em tudo. Porque todos nós temos problema. A diferença é como é que nós vamos enfrentá-los. Então Deus, Ele vem nos encorajar a enfrentar. Por isso que Deus disse a Josué, seja firme, constante, seja forte, tenha coragem, tenha ânimo. Porque todo dia nós amanhecemos com um problema para resolver. E esse texto está dizendo aqui que o rei tinha um problema, mas o profeta tinha um problema maior. O problema do rei vai ser resolvido e o profeta vai morrer. Todavia, quem encoraja o rei é o profeta, e não o profeta, e nem o rei vai encorajar o profeta. A situação é que nós precisamos enfrentarmos o dia a dia com coragem. A gente não pode simplesmente parar no tempo, sentarmos. A gente precisa de uma palavra, e eu quero deixar essa palavra para você, tomar uma atitude. Se você tiver um problema, você precisa abrir pelo menos uma janela. Você precisa fazer alguma coisa, não dá para você ficar assistindo. Não dá para você simplesmente amanhecer o dia e dizer assim, amanhã vai ser melhor do que hoje. Mas o que você fez? Nada. Então vai ser igual. Amanhã vai ser melhor do que hoje, mas o que você fez? Nada. Isso aí é igual o mato no meio da plantação. Se você não carpir, cada dia fica mais grande, meu irmão.
A gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que tomar um posicionamento. A gente fica assistindo. Tomar uma decisão, tomar um parâmetro. Ao ponto que o rei de Israel, olha só, a coragem dele era tão grande, que aí o profeta diz assim, essa aí é a flecha do livramento. Descansa seu coração que Deus vai te dar vitória. Depois o profeta sentado diz assim, pega uma flecha. Ele pegou uma flecha e diz assim, fere o chão. O rei de Israel ajoelhou e feriu o chão. 3 vezes e parou. Veja a coragem de um homem. Fincar uma flecha no chão 3 vezes. Aí o profeta ficou nervoso, indignou. A Bíblia diz assim, ó, e o profeta Eliseu se indignou muito contra ele. E disse, você deveria ter ferido 5, 6 vezes no chão. Agora, como você feriu só 3 vezes, você vai vencer a Síria 3 vezes só. Você poderia ter vencido eles 6 vezes e você exterminava eles. Mas agora, o que eu estou querendo dizer para você, que quando você vai à presença de Deus, nada que Deus pede para você fazer é acaso, tudo é profético. Se ele tivesse ferido 6 vezes, ele ia vencer a guerra 6 vezes. Como ele feriu só 3, só ia vencer 3 vezes, o sírio ia se recompor de novo. Primeiro ele pede ajuda, o profeta abre uma janela e lança uma flecha. E o profeta profetiza, essa é a flecha do livramento. Agora você fere o chão. Em vez dele ferir o chão com coragem, e enxergando, sabe assim, a cara do inimigo lá. Era para ele assim, irmão, ele enxergar a cara do inimigo lá no chão, na verdade, e pegar assim a flecha e ficar furando. Era assim, era para ele enxergar, entendeu? Nervoso, sabe assim, quando fica bravo, aquelas crianças que ficam bravas, que você vai colocando, aí faz de conta que é o inimigo, aí ele vai lá e bate assim, fica dando murro, chuta. Era para ele ficar nervoso assim, mas... Quando o cidadão é desanimado, irmão, até para vencer é difícil. Quando o camarada é desanimado, eu lembro do meu avô contava uma história para mim, e ele dizia, sempre meu avô contava, você tem que ter coragem, filho, tem que ter coragem. Meu avô dizia para mim, aquela história daquele homem que foram enterrar ele vivo, você viu falar essa história? Foi enterrar ele vivo, aí foram enterrar ele vivo, aí levaram ele numa rede, e aí saíram para a comunidade levando, e cantando e levando. Aí depois, quando chegou numa altura, passaram por um vilarejo. Aí um homem parou e disse assim, por que vai enterrar ele? Ele morreu? Ele disse, não, está vivo. Aí falou assim, não, mas por que vai morrer, vai enterrar o homem? Ele diz assim, porque ele não trabalha, ele não tem o que comer, não faz nada, não levanta da rede. Aí o homem rico falou assim, não, pode mandar voltar ao enterro, porque eu vou dar para ele aí uma tulha de arroz. Aí o camarada que estava sendo enterrado colocou a cabeça para fora e disse, está cozido? Ele falou assim, não, está encascado, então continua o enterro. Tem gente que até para arrumar é difícil, meu irmão. Tem gente que você dá um carro para ele pergunta, tem gasolina? Entendeu? Tem gente que até para você ajudar, a coragem dele não dá para ajudar, você ajudar a resolver o problema. Tem gente que se você orar para ele arrumar um emprego, ele pede para você ficar na fila. É complicado. Se você não tiver coragem, não dá para ajudar. Todos nós temos problema, mas a gente precisa ter uma atitude para resolver o problema. Porque se a gente não tomar uma atitude, o problema vai continuar na nossa vida, vai amanhecer com o problema. Você precisa fazer alguma coisa diferente para que amanhã amanheça diferente de hoje. Você tem que levantar e fazer alguma coisa. Alguma coisa precisa ser feita. Você não pode somente assistir todo dia. O Golias vai descer no arraial 40 dias gritando. Até quando o Golias vai gritar? Até que alguém fala assim, não, tem que alguém lutar com esse negócio, com esse gigante. Tem que tomar uma decisão. Tem que ser um dia diferente amanhã. Tem que amanhecer diferente amanhã, mas precisa de alguém que tome atitude. O inimigo vai descer a Israel, segundo o livro dos Juízes, e vai levar tudo que eles têm todo ano. Até que um Gideão resolve malhar triga no lagar, aonde era para pisar na uva. Alguém tem que fazer alguma coisa diferente, alguém tem que tomar uma atitude, alguém tem que fazer alguma coisa para Deus começar a agir. Porque se você não fizer nada, o teu problema vai continuar amanhã, vai continuar depois da manhã, vai se fortalecer amanhã, mas você precisa fazer, irmão, alguma coisa hoje. Todo dia, a gente precisa ajeitar. Tem gente que acha que oração, meu irmão, oração é igual esvaziar bexiga. Faz um furo e ela já esvazia. Oração não é assim. Oração é igual correr na rua. Pensa que você vai perder 1 quilo de amanhã para de manhã? Que vai você vai ver. Você tem que correr amanhã,
correr depois da manhã, correr depois da manhã. Não é difícil perder, irmão? Oração é desse jeito, você tem que ir permanecendo, orando, porque o propósito de Deus na oração não é resolver o seu problema, é ficar perto de você. Quando você começa a orar, você pode ter certeza que Deus vai resolver. E por que Deus demora? Porque Ele quer ficar um pouquinho mais perto de você, entendeu, irmão? Então você vai orando porque Deus vai resolver. Só que você precisa tomar uma direção para a sua vida. A gente não pode vencer a batalha se não tiver uma atitude. A gente tem que tomar uma atitude. A gente tem que resolver alguma coisa. Não dá para amanhecer hoje, a gente deitar na cama e ficar olhando para o teto e dizer assim, não tem solução. Se não tem solução, vamos orar para Deus abrir uma porta, vamos abrir uma janela, vamos profetizar uma flecha, vamos fazer alguma coisa. É o que Eliseu disse para o rei: já que você não pode lutar, já que você não tem soldado, já que você não tem cavalo, já que você não tem aparelho de guerra, vamos profetizar. Abre a janela e essa é a flecha do livramento. Creia em Deus, Deus vai te dar a vitória. Você tem que tomar algum posicionamento. Deus vai dar vitória. Mas o que acontece com nós? A gente tem um problema, encontra com o irmão, amanhã o problema ficou pior. Ele diz assim: olha, irmão, ontem o negócio estava lutando, mas hoje só misericórdia. Ore por mim, irmão, ore por mim, só misericórdia. Só misericórdia. Entendeu? Só misericórdia. Ore por mim, porque o negócio está feio. O inimigo levantou. Ué, o inimigo estava deitado? O inimigo levantou, irmão. O inimigo levantou e agora o inimigo já está de pé faz tempo, irmão. Você que está deitado. O inimigo está de pé faz tempo, está tempo. É a gente que precisa se posicionar. Não pode desesperar. A Bíblia diz que você deve ser firme e deve ser constante. O texto da Bíblia está dizendo que Eliseu diz assim: não é assim, não desespera não. Você tem um problema? Vamos resolver o problema, vamos crer em Deus, vamos abrir uma janela para o lado do Oriente, como Daniel abriu, vamos abrir uma janela de oração. Então, pastor, eu tenho um problema e não posso pagar a minha dívida. Eu tenho uma dívida no cartão e ela está ficando juros e todo mês acrescenta o juro. Eu não tenho dinheiro para pegar, não tenho de onde vir, não tenho de quem emprestar e toda vez o cartão aumenta. E o que você está fazendo para isso? Nada. Você está esperando que aconteça um milagre. Mas como que vai acontecer um milagre? Do nada? Do vento? Não vai acontecer um milagre do vento. Não vai. Eu achei interessante o irmão estava dizendo assim: o negócio está feio, pastor, o negócio está feio. O irmão reclamando para o outro irmão, um jovem: está feio, pastor, está feio, eu não consigo resolver meu problema. Eu estou lá morando num lugar, mas não consigo pagar, e estou quase sendo despejado. Mas você está fazendo o quê? Esperando, irmão. Esperando o quê, irmão? Esperando em Deus. Não, você está esperando ser despejado. Você está esperando em Deus? Não, você está esperando ser despejado. Porque se você estivesse esperando, você deveria fazer alguma coisa, entendeu? Se não dá para poder fazer solda, a gente vai vender iogurte. A gente vai vender alguma coisa, a gente vai fazer alguma coisa e Deus vai abrir uma porta, não é? Deus vai dar, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode ficar esperando. Deus vai prover, Deus vai prover, mas a gente precisa ter uma atitude. A gente precisa resolver. Eu lembro meu irmão, olha, tem hora que eu fico olhando para a minha vida, eu fico: Jesus, só o Senhor para ter misericórdia de mim. Eu fico pensando na minha vida. A padaria fechou. Eu fui mandado embora, meu irmão, sem nada, perdi 10 anos de fundo de garantia, 10 anos de 13º, 10 anos de tudo. Fui para dentro da minha casa, minha mãe doente, com diabetes, a gente não sabia nem o que era esse negócio de diabetes. Minha mãe quase morrendo lá, a gente não sabia. Não morreu porque passou mal, a ambulância foi buscar. Aí quando foi lá, estava em 560 de diabetes. Meu pai no mundo, na estrada, que era caminhoneiro. Uma luta tremenda, a empresa do meu pai também falindo. O aluguel vencendo. Mandado embora sem nada. O dia eu estava trabalhando, outro dia, pelo menos eu tinha 10 pão para levar para casa. O outro dia eu não tinha nem os 10 pão. Porque não tinha dinheiro para comprar leite, nem o pão. O outro dia eu já estava em casa, sem serviço, sem nada. Inventei de ser pintor. Fui trabalhar de pintor,
pintor experiente, coloquei a escada justo na porta de aço onde era pintada. A escada escorregou, meu irmão. E eu caí, foi uma luta tremenda. Aí machucou o braço, aí não dava para esticar o braço, e eu ganhava por dia. O irmão dizia assim, não, pastor, irmão, fica aí. Aí o irmão foi lá, conversou, e aí falou assim, melhor você ficar em casa. Não, ficar em casa. Aí eu trabalhei 3 dias, irmão. Falei, Jesus, não nasci para ser pintor, não. Esse negócio não vai dar certo, esse negócio de pintor. Mas eu precisava pagar o aluguel. Pagar o aluguel. Aí eles foram lá dar orçamento, levou eu junto, e eu estava com o braço machucado, deram orçamento, eu lembro até hoje, Espetinho, Piracicaba. Foram lá dar orçamento. Aí o meu patrão, que era o homem lá que tinha a empresa, desceu lá e falou com aquele homem, um homem rico. Aí o homem chegou todo, desceu de um carrão, e foi lá, conversou, chegou no escritório e tal. Passou 2 dias, o homem falou assim, olha, o senhor não vai poder trabalhar comigo mais não, porque eu perdi o orçamento. Falei, é? Aí Jesus falou para mim assim, vai lá você, dá um orçamento lá. Aí eu fui lá, irmão, arrumei uma camisa, irmão, limpa, branca, abotoei aqui, dei uma abotoada aqui, arrumei um sapato, dei uma lustrada, e fui lá no esperar o homem do escritório. O homem desceu, aí disse para mim, bom dia. Eu falei, bom dia. Aí eu me apresentei, e o homem se apresentou, e ele disse assim, eu falei para ele, o senhor disse que vai fazer uma reforma. Aí ele disse assim, o senhor é pintor? Eu falei, sim. Eu trabalho com pintura, a partir de agora. Aí o homem falou para mim assim, faz um orçamento. Eu fui lá no patrão, falei assim, quanto é que você deu? E ele falou o valor, eu diminuí 500. Dei o orçamento. A hora que eu dei o orçamento, e fiquei lá olhando, né, pensando, falei assim, nossa, né? O homem saiu e disse assim, o serviço é seu, começa amanhã. Eu falei, meu? Ele disse, calcule quanta lata de tinta vai para pintar aí. Um prédio de 3 andares. Como é que eu ia calcular, irmão? Não sabia nem quantos metros pintava uma lata. Eu dei uma olhada naquele negócio todo, por dentro e por fora. Falei, Jesus, e agora? Aí eu fui no homem e falei assim, olha, não vai dar para poder calcular tinta hoje. Aí o homem falou assim, como que não? Eu falei, o senhor vai pintar 3 cores? Ele disse, 3 cores. Preto, cinza, chumbo e cinza. Eu falei, o senhor vai fazer na máquina a pintura ou o senhor vai comprar tudo branco para nós fazer a cor? Ele disse, não pensei nisso. Eu falei, então o senhor pensa, depois o senhor liga para mim que eu vou resolver o problema. Olha lá, irmão. A hora que acabou, eu fui embora, passei na casa do meu patrão. Falei, você quer trabalhar de sócio comigo? Ele disse assim, aonde? Eu falei, lá no serviço que você perdeu. Aí ele disse assim, mas como assim? Eu falei, eu peguei o serviço. Ele disse assim, e agora, você vai trabalhar com nós? Eu falei, não, agora é 6-6. Você pega os seus homens, coloca lá, eu vou lá para dar uma olhada, mas eu não posso trabalhar porque eu sou o dono do serviço, entendeu? E eu estou com o braço machucado. Ele também não tinha serviço, colocou 6 pintores para trabalhar. E eu fiquei lá pintando lá o Espetinho, Piracicaba. Aí ele ficava bravo, sabe por quê, irmão? O dono chegava e dizia assim, o senhor Edmilson está aí? Eu falei assim, sim, está, eu, tá, vou conversar com o homem. E ele ficava lá para pintar. Na hora de dar o vale, dava na minha mão e eu ficava partindo. Falei, aqui não pode repartir, só para lá, para fora, irmão. Paguei o aluguel uns 5 meses, irmão. 5 meses. Porque você tem que fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Porque se você bater a porta, ela abre, entendeu? Deus vai abrir um caminho. Era para mim ser pintor? Nunca fui pintor, mas a minha necessidade era tão grande que Deus viu a minha necessidade. Deus viu a minha necessidade. O que eu estou querendo deixar um exemplo para você é que luta a gente tem, o que não dá é para a gente ficar olhando as coisas acontecer. Se você não puder fazer nada, comece a fazer uma campanha de oração de madrugada. Se você não pode fazer nada, levante então de manhã cedo. Se você não pode fazer nada, faça um voto. Se você não pode fazer nada, todo dia coloque a mão e faça uma oração. Mas faz alguma coisa, não deixe todo dia ser igual. Você precisa ganhar uma esperança em alguma coisa. Não dá, meu irmão, você deitar e dizer assim, eu preciso pagar uma conta, mas você não faz nada. Pelo menos ora, levante a mão, pegue o carnê, põe o cartão lá, ajoelha em cima e faz uma campanha sozinho, de 5 minutos, de 10 minutos, de madrugada, de noite, e espera. Deus vai mandar uma flecha do livramento para a sua vida, mas você precisa ter uma atitude.
Você precisa. Não tem outra forma, meu irmão, não dá. Como é que a gente vai resolver um problema que a gente não vê solução? Tem que esperar no Senhor. Como é que espera no Senhor? Faz alguma coisa diferente. Fala, Jesus, hoje eu não vou tomar café. Hoje eu vou fazer um jejum. Você tem que fazer alguma... Não estou dizendo para você que você tem que fazer. Eu estou dizendo que não pode ser todo dia igual. Alguma coisa você tem que fazer. Pastor, eu quero um grande milagre. Faz alguma coisa, faz um voto. Todo dia, antes de dormir, eu vou pôr a minha mão na cabeça dessa menina. Faz um voto, faz alguma coisa. Pelo menos você tem na onde esperar. Entendeu? Alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. A gente tem que tomar uma decisão. Senão a gente não vai conseguir. A gente precisa ir andando para ver o que é que vai acontecer. A gente só vai ver o milagre se a gente tiver a fé de caminhar. A gente só vai ver o milagre se a gente tomar uma decisão. Foi o que o profeta disse: olha, a minha situação é ruim. A sua é ruim, mas a minha é pior. A minha é pior, mas eu estou esperando no Senhor. O profeta estava tranquilo. Estava esperando a morte tranquilo. Estava confiando em Deus. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente tem que tomar uma atitude, meu irmão. A gente não pode esperar o problema todo dia acontecer. Faz alguma coisa. Mas o homem não para de beber, mas também você não faz nada. Faz um voto. Pega uma camisa desse homem. Ajoelha em cima dela todo dia. Ué, pelo menos está fazendo alguma coisa. Pelo menos você está esperando alguma coisa. Gente, pastor, eu preciso construir uma casa, eu não tenho dinheiro. Ué, faz um desenho, tira na internet uma foto, e joelha em cima da foto, fala, é isso aqui, Jesus, olha isso aqui, prega na parede. Faz alguma coisa, gente. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que esperar. A gente somos crentes, a gente tem que agir por fé. A gente age por fé, por atitude. Deus vai prover. Deus conhece o desejo do nosso coração. Mas a gente tem que tomar uma provisão. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que sonhar. A gente tem que colocar um projeto. Entendeu? Agora mesmo, esses dias, eu estava procurando lá, organizando meus livros. Eu coloco os meus livros lá. Eu gosto muito de ler e não dar os livros embora. Eu gosto de ficar lá com os meus livros, que eu vou riscando eles. E eu peguei um livro de 1991. Chama Daniel e Apocalipse. Severino Pedro. E eu folhei assim o livro. Sabe o que estava escrito no livro? Uma folhinha assim daquelas cadernetinhas, aquela cadernetinha que a gente ia na padaria e marcava lá o que a gente pegava. Lembra que as cadernetinhas que a gente ia lá e o dono da padaria marcava lá? Aquela cadernetinha. Tinha uma folhinha daquela e estava lá assim: pedidos para Deus. 1, 2, 3. Eu era solteiro. 4, 5, 10 pedidos. Eu fiz para Deus 10 pedidos. E se eu falar para você que Deus já fez 9? 9. Dos 10, 9. E eu lembro daquela cadernetinha, daquele papelzinho, que eu orava e dizia assim: olha, Senhor, o meu pedido. Aí eu abri o olho e dizia: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero... E colocava no livro. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que tomar uma provisão. A gente precisa de um meio. Irmão, eu estou dizendo a você que a sua luta não é diferente da minha luta. Nós também enfrentamos luta, dificuldade, batalha. A gente precisa enfrentar. Não dá para recuar. Não dá para recuar. A gente tem que ter coragem, ter atitude para resolver o problema. Não dá para ficar chorando, lamentando. Não dá para nós ficarmos reclamando. Não dá, a gente precisa falar.
Eu estava falando lá, essa semana passada, eu estava lá naquela cadeira da dentista, e a doutora, ela descobriu que eu sou pastor. Agora, toda vez que eu vou lá, ela fica perguntando as coisas para mim. Agora, dessa vez, eu com a boca aberta, e ela mexendo lá, e ela falando para mim assim: pastor, o senhor não precisa responder, mas se o senhor se sentir à vontade, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu falei: pode perguntar. Ela diz assim: por que os pastores se suicidam? E eu lá com a boca aberta, e ela perguntando. Aí o que ela tirou, eu disse assim: porque eles não oram. Vai ficando com o problema deles, com o problema dos outros, com o problema deles, com o problema dos outros, que chega uma hora, dá um colapso. A gente tem que ter um jeito, irmão, tem que ter um lugar para descarregar esse negócio. Senão a gente morre. E ela diz assim: o senhor sabia que todo pastor morre de infarto? Ou morre de derrame? Eu falei: só eu que vou morrer de velhice. Ela deu risada. Eu falei: eu vou morrer de velhice. Vou morrer dormindo. Falei para ela: eu vou deitar e vou sonhar com um anjo está vindo e vou embora. E ela riu. Porque se a gente não tomar uma atitude, a gente precisa tomar uma atitude. A gente precisa, e meu irmão, se a gente não tomar uma atitude, a gente ver o problema, e a gente não partir para cima para resolver o problema, mas pastor, eu não tenho dinheiro para pagar, mas a gente precisa então orar. Pastor, eu não tenho como resolver, então a gente tem que cuidar do que a gente tem. A gente precisa fazer alguma coisa. O que não pode é todo dia ficar igual. Passou um ano, não mudou nada. A gente não fez nada em relação àquilo que nós estamos vivendo. Não abrimos uma porta, não abrimos uma janela, não jogamos uma flecha, não fizemos um buraco no chão. Problema. A gente precisa ter uma atitude para Deus entrar com provisão. Você precisa pelo menos descer o ribeiro e pegar 5 pedras e deixa que a mira é com Deus. Deixa que o gigante, Deus derruba. Você acha que aquela pedra do Golias derrubou aquele homem de 3 metros de altura? Você acha que uma pedrinha derrubou um Golias de 3 metros de altura? Você acha que derrubou? Você não acha que foi a força do Todo-Poderoso que deu um impacto naquele gigante e derrubou no chão? Foi! Você precisa só de tomar uma atitude. Não é o que você vai fazer que vai resolver o problema. É a tua atitude diante de Deus, que Deus vai entrar na tua causa e vai resolver o teu problema. É disso que estamos falando. É disso que o profeta aqui está dizendo ao rei de Israel. Uma atitude diferente. Senão não muda. Estava cantando ontem. Acho que foi ontem. Eu lembrei daquele hino antigo que dizia assim: certa vez um pastor a caminho saiu, muito aflito a pensar. Sua igreja era fria, sua alma vazia, sem calma para dar. Encontrou um guri, trabalhando a sorrir, joelhado no pó. Banco lhe ofereceu, e o guri respondeu: de joelho é melhor, de joelho é melhor, de joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. Não é isso? E o dia passou, a noite chegou, o pastor refletiu. Então não era simples. Tinha que tomar uma atitude. Era uma atitude. E orar começou. Ele reconciliou, ou de reconciliar. Sua igreja, sua alma que estava andando, tornou um farol. Parecia até ver o guri responder: de joelho é melhor. Se não tomar uma atitude, se ficar dizendo assim: está ruim, irmão, está ruim, irmão, está ruim, tomar uma atitude. O que dá para fazer? O que é que dá para fazer? Fazer o que nós pode. Faça o que você pode, o que está na sua mão. Aquilo que você pode. O problema é que nós, pastor, eu não tenho dinheiro. Aí na hora da oferta você não dá nada. A crise está feia, mas também não profetiza nela. A gente precisa tomar uma atitude de fé. A gente precisa fazer alguma coisa para mudar, meu irmão. Todo mundo que foi lembrado na Bíblia foi alguém que fez alguma coisa. Você acha que as coisas aconteceram do nada assim? A Maria que ungiu a Jesus com um vaso de alabastro custou 300 dias de serviço, 300 denários.
Você acha que o senador da República, que tirou Jesus da cruz, você sabe quanto ele gastou? 100 anos de trabalho. O que ele gastou para ungir o corpo de Jesus, dava para pagar 100 anos de trabalho de um homem. Cada um faz segundo a sua força. Ele foi lembrado porque ele investiu 100 anos. Maria foi lembrada porque investiu 1 ano. O que eu estou querendo dizer é que as nossas atitudes mudam o comportamento. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que tomar uma decisão para o nosso problema, para resolver. Se a gente não tem, faz um voto. Se você não pode, ora de manhã. Se você não pode, coloca lá em cima, faz alguma coisa, mas você precisa tomar um posicionamento. A gente tem que ir lá fazer uma decisão para que Deus entre na nossa causa e resolva o nosso problema. O que não dá é todo dia a gente ver o nosso problema acrescentado, aumentando, e nós vamos assim, não mudou nada, mas também não fizemos nada. A gente tem que fazer alguma coisa. Você precisa tomar uma atitude. Estamos perdendo os nossos filhos. Estamos perdendo a nossa casa. E a gente não vê mudança. Então você precisa de mudar. Você precisa tomar um posicionamento. Senão você não vai conseguir vencer. Então que essa noite eu vou orar com você. Os problemas, eles existem. E a gente enfrenta eles todo dia. Todo dia. Mas a gente tem que se posicionar. Porque senão ele vai crescendo. Eles vão crescendo. E a gente fica sem solução. A Bíblia diz que Eliseu morreu da doença em que estava. O rei de Israel teve o livramento conforme o profeta falou. Porque creu na palavra do profeta. A gente tem que agir conforme a gente toma posicionamento. Mas a gente não dá para esperar. Tudo resolver, Deus vai descer, Deus vai fazer. Sim, vai. Mas tudo que nós fazer tem que tomar uma decisão da nossa parte. Tudo que vier à sua mão, faça segundo a sua força. Se você pode levantar, levanta. Se você pode orar, ore. A Bíblia diz que quando foi destruído Sodoma e Gomorra, Abraão não tinha como lá livrar Ló, mas ele podia ir lá no mesmo lugar que o anjo falou com ele, que Deus falou com ele, e levantar a mão e pedir livramento para a família de Ló. E a Bíblia diz assim que quando Abraão foi de madrugada para o mesmo lugar em que o anjo do Senhor tinha falado que ia destruir Sodoma e Gomorra, diz a Bíblia, e lembrou-se Deus de Abraão. Uma atitude de Abraão salvou a casa de Ló. Uma atitude nossa muda a nossa história. Faz um voto. Faz um propósito. Leva para o altar. O ano vai começar agora de novo. Começa diferente. Faça alguma coisa diferente. Fala, Deus, isso aqui vai ser por isso. A Bíblia diz que não somos obrigados a votar, mas se nós votar, somos obrigados a cumprir. Faz alguma coisa. A Ana cansou de ver a mesma coisa. E ela disse, se o Senhor me der um menino, eu vou lhe dar o Senhor. Pronto, Deus mudou. Deus queria alguma coisa. Deus queria que alguma coisa fosse diferente, entendeu? Deus queria que alguma coisa acontecesse diferente. E Deus fez acontecer diferente. Então a gente precisa tomar um posicionamento para ver um milagre acontecer na nossa casa. Um milagre acontecer na nossa vida. Se a gente não pode, a gente profetiza. Se a gente não tem, a gente agradece. Mas Deus entra com providência. Deus entra com solução. Deus abre uma porta. Sonhar não é pecado, irmão. Pecado é ter inveja. Sonhar não é pecado. Desenhar alguma coisa não é pecado. Riscar alguma coisa não é pecado. Almejar alguma coisa não é pecado. Deus vai prover aquilo que você precisa. Alguma coisa eu vou dizer para você. Se você não sabe o que quer, como é que Deus vai trazer? Como é que Deus vai te dar uma coisa que nem você sabe? Você precisa saber o que quer. E pecado não é sonhar. Entendeu? Se você ler aqui, eu termino. Se você ler um livro chamado Quarta Dimensão, do pastor Paul Yu-Shu, se você ler aquele livrinho chamado Quarta Dimensão, o pastor Paul Yu-Shu fala assim que ele orou por uma jovem na igreja que queria casar. E ele foi aos Estados Unidos. E num congresso que ele participou, a pastora, a mulher do pastor,
apresentou essa jovem de 40 anos para ele. E disse, acho que é 40 anos que ela tinha, disse, essa irmã, ela é uma benção, ela é crente e é fiel, e ela quer casar. O pastor Poiuchu olhou para ela e disse assim, casar com quem? Ela disse, com o que Jesus quiser. Ela falou assim, então não vai casar nunca. Não vai casar nunca. Aí o pastor Poiuchu diz a ela, dá um papel para ela. Aí deu um papel para ela, ela pegou um papel. Aí o pastor diz assim, a esposa do pastor, escreve aí no papel. O rapaz, a senhora quer casar? A senhora quer casar com um americano, que fala inglês? Ela disse, sim, eu quero que alguém que fale a minha língua. Aí diz assim, certo. A senhora quer que esse homem faça o quê? Que ele seja membro da igreja, pastor? Ele diz assim, não, músico. Ela diz assim, então seja músico. A senhora quer casar com um baixinho ou com um alto? Ela diz, não, tem que ser alto, maior do que eu. Ela diz assim, então coloca aí, 1,80 m. Aí colocou lá. Aí o pastor olhou para ela e diz assim, esse camarada tem que ter olhos pretos, azuis, verdes, castanhos. Ela diz assim, não, olhos verdes ou azuis. Olha aí, olhos claros, coloca aí, olhos claros. O cabelo dele tem que ser enroladinho, branquinho, liso, escorrido, loiro. Ela diz assim, não, tem que ser loiro. Então esse aí vai ser loiro. Aí diz assim, a senhora quer que ele seja mais novo do que a senhora, mais velho que a senhora? Ele diz assim, não, a gente tem que ter uma idade para isso. Ele diz, então tem que ter em torno de 40 anos, coloca aí, de 40 anos. Aí ele diz assim, a senhora quer que ele faça o quê? Ela diz assim, que ele seja professor. Então coloca aí, que ele seja professor. Aí diz assim, a senhora quer que ele seja convertido na igreja? Ele diz, não, quero que seja filho de crente. Ela diz, nasceu na igreja, coloca aí. Aí o pastor Poiuchu pegou, você pode ler no livro Quarta Dimensão, ele pegou a coisa e disse assim, ó, então já não é qualquer um, você está vendo? Você quer casar com um loiro que tem olhos azuis ou olhos verdes, de cabelos claros, de 1,80 m, que tenha mais de 40 anos, que seja professor, seja músico, seja de família da igreja. Você já viu que não é qualquer um? Aí diz assim, dobra o papel. Ela dobrou o papel e diz assim, ajoelha que eu vou orar para Deus mandar o homem. Aí ele fez uma oração e foi embora para a Coreia. Os anos passou, aí ele voltou nessa igreja, fazer uma convenção nessa igreja. Depois que terminou a convenção, a mulher do pastor, muito alegre, chamou ele. Diz assim, o senhor conhece ela? Aí ele, pastor, não vai lembrar. Diz assim, não é aquela irmã que queria casar? Ela diz assim, sim, vou lhe apresentar o marido. Aí trouxe o rapaz, 1,80 m, olhos azuis. Tinha vindo do Canadá. Era músico da igreja, professor da faculdade, e tinha chegado, e as moças da igreja todas caíram em cima do rapaz, e o rapaz se interessou pela quarentona. Quem ora já tem dono, entendeu, irmão? O presente é de quem ora. Esse negócio de cair não adianta nada, tem dono, tem gente orando. Aí a pastora, a esposa do pastor disse assim, ó, que no dia do casamento, a mãe da noiva leu o papel. No dia do casamento, a mãe da noiva leu o papel e apresentou o rapaz. Tudo quanto pedires em meu nome, crendo. Não. Olha para o seu irmão, diga, você tem o que você pediu, irmão. Então não fica reclamando. E se você não pediu, diga para ele, se você não pediu, o problema foi seu. Ficamos de pé para me orar com você. Não pediu? Entendeu? Tem gente que está igual àquele cidadão que passou os meses e um ano pagando uma viagem de um cruzeiro. A hora que o navio embarcou, parou, ele embarcou no navio, gastou todo o dinheiro nos primeiros dias, e depois passou o resto do cruzeiro comendo bolacha, água e sal e água, porque o dinheiro não tinha mais. Aí um dia ele estava lá no cantinho triste, porque estava acabando a água e sal. Chegou um homem lá e disse para ele assim, o que você está fazendo aí, meu amigo? Ele diz assim, é porque eu não tenho dinheiro para poder comer lá no restaurante. Aí ele diz assim, mas o senhor não comprou o bilhete? Ele disse, comprei, está tudo incluído. O jantar também está incluído, o almoço está incluído, o café está incluído, entendeu? Não leu a bula. Olha para o seu irmão, diga, está tudo incluído, irmão, tem direito. A viagem para o céu está tudo incluído.
Está incluído, está tudo incluído. A viagem para o céu, está tudo incluído. Tem gente que diz que nós temos que ir para o céu com um sapato furado, com uma camisa só, entendeu? Com uma camisa listrada, com a gola do colarinho trocado e o punho trocado. Tem gente que acha que nós temos que ir para o céu desse jeito. Não, está tudo incluído. Olha, você pode ir para o céu dando glória a Deus, sendo dono de loja, com dinheiro no bolso, sendo fazendeiro, tendo carro bom para andar, tendo uma família abençoada, bem casado, bem vivido, e você vai indo dando glória ao nome do Senhor. Está tudo incluído. Eu vou fazer uma oração para você, depois você vai vir para o altar, que eu vou colocar a mão sobre a sua cabeça. Segure a mão desse seu irmão. Olha para o seu irmão, diga que você sofre porque você não leu a bula. Está tudo incluído. Entendeu? Está tudo. Nós vamos indo para o céu e o negócio está incluído. O que eu quero terminar essa pregação essa noite, dizer uma coisa. Meu irmão, pelo amor de Deus, tome uma atitude diferente. Faça uma coisa de doido. Você está cansado de comer ovo? Toma uma atitude. Faz uma oração para essa geladeira converter, irmão. Põe a mão nela e repreende, irmão. Toma uma atitude. Você tem que tomar uma atitude, senão não vai mudar não, irmão. Alguma coisa a gente tem que fazer. Abrir a porta, entendeu? A gente tem que tomar uma atitude. Tem gente que fala assim, pastor, eu acho que o diabo está lá em casa. Tem gente que fala assim, o diabo está lá, pastor, o negócio está feio. Irmão, o que eu posso fazer? A casa é sua. E você que está recebendo ele lá, fazer o quê? Toma uma atitude. O diabo está lá? Tá, então, abre a janela, abre as portas e manda ele sair. Faz uma oração, vai no quarto, expulsa ele do quarto, expulsa ele do banheiro e vai... alguma coisa tem que fazer. Eu gosto daquela atitude daquela mulher, daquele filme lá, Quarto de Oração, fala. Aquela mulher é doidinha, eu gostei dela, aquela mulher, irmão. Ela já chegou lá e já pôs o negócio para quebrar no meio. Já apoiou o negócio. Você tem que tomar uma atitude. Alguma coisa tem que fazer, meu irmão. Pastor, o marido está ruim. Põe a mão na cabeça dele enquanto ele dorme, irmão. E toma uma atitude. O homem fica roncando e você fica reclamando. Põe a mão e manda parar esse ronco e ir embora para lá. Toma uma atitude. Se não fica reclamando, não muda, irmão. A gente precisa tomar um posicionamento. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Você cansou de usar a mesma roupa? Toma uma atitude, vai falar com Jesus, que é dono de tudo. Se ele veste o lírio do campo, não vai vestir você? Vai! Você tem que entender que tudo já está pago. Só se você não tomar uma atitude, isso não vai mudar. Faz alguma coisa. Levanta a cabeça. Toma uma atitude. Deixa eu terminar de contar um negócio para você. Uma moça resolveu mudar de vida. E ela resolveu atender todo mundo do mesmo jeito, independente de quem fosse. Com um sorriso, com uma alegria. E o primeiro dia de serviço, que ela fez um propósito, entrou um mendigo. Sentou na mesa. E ela foi para o mendigo e atendeu o mendigo. E o mendigo pediu o prato mais caro. E ela arrumou o prato mais caro, e arrumou o guardanapo, e arrumou tudo. E depois o chefe falou para ela assim, se ele não pagar, eu desconto na sua conta. Depois que terminou, ela voltou e disse, o senhor servido alguma coisa? Ele diz, um café. Ela foi, buscou o café, e o mendigo, todo mundo ficou incomodado com o cheiro do mendigo, e ela atendeu o mendigo. O mendigo levantou antes dela perceber e deixou a conta, o dinheiro e a gorjeta pago. No outro dia, o mendigo voltou, mas o mendigo era dono do negócio, da rede dos restaurantes, e disse para ela, a minha empresa precisa de pessoas como você. A partir de hoje, você vai ser o gerente. É só uma atitude, irmão. Você está cansado de fazer a mesma coisa todo dia, né, irmão? Olha para esse irmão, diga a partir de hoje, diga para ele, a partir de hoje, eu vou fazer uma coisa diferente. Se eu não levanto para orar,
eu vou orar ajoelhado em cima da cama. Mas que eu não vou fazer igual, eu vou mudar. Você vai mudar de algum jeito, você vai mudar de alguma forma. Deus tem algo para fazer na sua vida, mas precisa que você tome uma atitude. Precisa que você jogue a pedra que ele derruba o Golias, entendeu? Precisa que você fale alguma coisa para ele concretizar o que você precisa. Mas você precisa tomar uma atitude. Ore para esse irmão. Ore para esse irmão. Deixa eu dizer uma coisa que está no meu coração. Olhe no olho dele e diga assim: meu irmão, eu vejo que você tem um problema. Se você concordar, eu troco o meu com o seu. Você quer trocar? Quer trocar? Quer? Você viu que o seu problema não é tão grande assim? Você viu que o seu problema não é tão grande? Então diga, já que você não quer trocar comigo, então ora por mim, irmão, que eu preciso de oração. Bendito e eterno, eu quero orar, Senhor, pela igreja. Eu quero orar pelos teus filhos esta noite. Nós viemos, Senhor, meu Pai, para poder profetizar na vida dos teus servos, que a partir de agora eles vão tomar uma decisão. Ó Deus, eu não sei, Senhor, por onde virá ser o livramento. Se irá ser pelo caminho do Oriente ou se virá pelo caminho do Ocidente. Mas o Senhor tem algo, Senhor, para fazer nesta família. O Senhor tem algo para fazer, Senhor, nesta casa. O Senhor tem algo para fazer, Senhor, neste corpo. O Senhor tem algo para fazer na vida deste casal. O Senhor tem algo para fazer dentro desta casa. O Senhor tem algo, Senhor, para poder abrir uma porta. Mas precisa que eles comecem a profetizar, comecem a sonhar, comecem a acreditar que o Senhor está vindo, Senhor, meu Pai, pelo caminho do livramento. E o Senhor dará vitória, Senhor, esta noite, porque essa luta ela não vai perseverar, porque nós acreditamos que o Senhor é maior do que todas as coisas. E eu creio que o Senhor está trabalhando na vida dos nossos filhos, na vida da nossa casa, na vida da nossa família. O Senhor estará provendo uma saída e um final. Eu tenho certeza que vai ser diferente daquilo que está aparecendo, porque o teu nome será glorificado através da minha vida, depois desta oração. E você diga amém. Abraça o seu irmão, diga: esta é a flecha do livramento para a sua vida hoje.